Bom dia a todos. Hoje é dia 21. Hoje é dia 21 de março de 2020. Estou falando aqui em Jundiaí, São Paulo, Brasil. Depois de uns dias de calor, ontem choveu um pouco, hoje também choveu, está chovendo levemente. Aqui em Jundiaí, dia agradável. São 8h01 do sábado. Acordei agora há pouco. Temperatura interna de 25 graus. Eu queria falar do tema sobre... Bom, antes de uma oração que eu costumo fazer. Senhor Jesus, nós lhe pedimos, envia-nos por meio da tua boa nova contemporânea, que é a mensagem do grau na luz da verdade de Abidrushim, do teu sagrado amor, tua sagrada paz, da tua sagrada sabedoria, para que nós possamos nos tornar, por meio de nossos sinceros esforços, em reais servos na vinha do Senhor. Que assim seja. Mil agradecimentos. Amém. O Senhor Jesus, que prometeu o Filho do Homem, o Senhor do Juízo. O Filho do Homem esteve aqui na terra e escreveu sua mensagem do grau, na luz da verdade, de Abidrushim. Esta é a palavra salvadora. Esse é o juiz. Sempre recomendo a todos a leitura, estudo e vivência da mensagem do grau, na luz da verdade de Abidrushim. Eu queria esse vídeo aqui falar sobre o coronavírus, e chamada também de Covid, ou também Covid, então, pelo que eu li, seria a doença provocada pela essa nova mutação do coronavírus, que tem aí uma denominação que é SARS-CoV-19. Se não sou me enganado, é isso. Então, nome, vamos supor, técnico para esse novo coronavírus seria isso, SARS, porque pelo que eu entendi, veio daquela gripe SARS, que também é uma espécie de coronavírus. O coronavírus ele foi detectado há mais de 50 anos, foi no início da década de 1960. Então, mas isso é só agora que as pessoas estão atentas a isso, né? Essa pandemia do coronavírus. Mas se a gente vê aí em embalagem, né, de produtos, enfim, que para desinfecção do ambiente, né? Então eles colocam assim, eficiente contra também o coronavírus, né? Mas está se referindo
no geral, né, desse, desse vírus, coronavírus, já é conhecido há muitos anos. Queria falar um pouco sobre essa questão, que para mim é novidade, né, novidade também, né? Tenho 58 anos, não me lembro de nada assim parecido, assim, que tá envolvendo todo mundo, né? A maioria dos países. Houve o pico no final de. Iniciou no final de 2019, em dezembro, na China e lá, lá no foco lá na cidade de Wuhan, uma metrópole aí de 11 milhões de habitantes, que houve, acho que o pico foi em fevereiro, que alcançou, depois de uns 2 meses, 3 meses do início, e morreram aí aproximadamente lá, acho que umas 3 mil pessoas, né? E em toda a China umas 3.300, mas já passou, né? Agora me parece que chegou a ter a ver nessa cidade, né? Nessa metrópole, umas 150 mortes por dia, né? Foi o pico. E agora o epicentro está na Europa, mais especificamente na Lombardia, Milão, né? Que é o norte da Itália. E ontem eu vi a notícia que houveram umas 650 mortes, algo assim, por aproximadamente, naquela região. Eu não sei se é toda a Itália ou me parece que é naquela região mesmo, de Milão, né? A Lombardia, né? Tem Piemonte, de Turim também, aquela região norte que está sendo atingida. E a Itália já superou o número de mortes da China, não de contaminação. Com a contaminação houve uns 80 mil na China, e agora acho que está praticamente estabilizado. E a Itália, o número de contaminações é metade disso, algo assim como 40 mil, mas de morte já superou a China. O número de morte já está por volta de 4 mil pessoas. Isso me parece em toda a Itália. Bom, uma outra questão aí, que houve a passeata de apoio ao Bolsonaro, dia 15 no último domingo de março, e foi assim, muitos que criticaram o Bolsonaro por participar, né, dessa, cumprimentar as pessoas, né, participar e não determinar a proibição por causa desse vírus, né? E, enfim, pode-se dizer que a passeata foi um sucesso. Eu sou bolsonarista, acredito que Bolsonaro veio mesmo para, estava destinado a ser presidente do Brasil, enfim, para voltar a levantar na nossa pátria, que depois dos terríveis governos socialista, comunista aqui no Brasil, que levou o Brasil aí mesmo para o buraco, né, vamos dizer assim, né? Terra arrasada. E tanto pela questão de corrupção, como também de políticas públicas, né? Moral, né? Vamos dizer assim, né? Que uma degradação moral muito grande, especialmente no governo do Lula e da Dilma. Começou a reverter com Michel Temer, após o impeachment de Dilma. Depois surgiu a surpresa de Bolsonaro. Eu mesmo não. Eu sempre.
nunca votei no PT, nunca fui, petista, né? Ou então comunista. Às vezes eu tinha alguma simpatia, assim, pelo movimento popular do PT, enfim, né? Mas nunca cheguei até no início da carreira de Lula, em 1982, existia discurso, como que se diz, um discurso de campanha, né? Lá em Campinas, lá no Centro de Convivência Cultural. Isso foi em 82. Na época eu acho que ele estava, não sei se não sei se ele já era deputado ou alguma coisa assim, ou estava tentando, não sei se chegou a ser candidato, não me lembro daquela época, 82, não me recordo de que eleição que era. Não sei se era para deputado ou então para governador ou então prefeito, né? Enfim, tem o ano que são eleitos os presencial, né? Eleição presidencial, dos governadores. Naquela época eu não me lembro, talvez tinha alguma, ainda estava no regime militar, governo regime militar. E eu não sei se foi feita algumas modificações daquela época para agora, né? Mas, por exemplo, em 2018 teve a eleição presidencial para governador e deputados e senadores. Então, para o executivo nacional, estadual e legisladores federais e estaduais. E agora em 2000, a eleição para prefeito e vereadores. Então essa diferenciação. Em 82 não me recordo se era eleição para governador, mas enfim, ele estava. Mas parece que era também para deputados. Então ele estava lá fazendo o seu discurso e tal. O que me chamou a atenção é que lotou lá o Centro de Convivência Cultural, lá no centro de Campinas. Acho que esse discurso, né, de campanha, estava no início, né, da fundação do PT. Foi mais ou menos acho que umas 8 horas da noite, estava lotado. Eu não sei quantas pessoas cabiam lá, aquele centro de convivência cultural, mas acho que pelo menos umas 10 mil pessoas tinham. E o que me chamou a atenção é que, mais ou menos lá pro final, ele pegou um saco grande, né? E falou algo assim, né? Arrecadando dinheiro, né? Então eu não sei se era um ou mais sacos. E ele falou para correr, acho que foi lá pro meio, não foi bem no final não. Para correr entre a multidão para que colaborasse, né? Com a causa, né? Então o discurso dele foi mais ou menos nesse sentido que chamando, né? Os corruptos de Brasília, não sei o quê. E então roubam e eu aqui estou assim, pedindo assim, sem disfarce, que colaborem, né? Com a nossa causa contra a corrupção, não sei o que mais lá. Então fez para rodar entre a multidão
aquele saco de grande para que enchesse de dinheiro, né? Eu não sei se era um ou mais. Eu estou recordando um pouco, já tem aí quanto? São, então 2000, já são 38 anos, né? Na época era um jovem aí de 21, 22 anos. Hoje eu estou com 58 anos, sou de 1º de novembro de 1961. Campinas eu vivi a maior parte da minha vida, né? Nasci. Depois em 89 a 91 morei em Brasília, na época do Fernando Collor. Eu votei pela primeira vez para presidente, né? Tem aquela campanha, eleições diretas para presidente e tal. E aí eu retornei para... Estava em Brasília, né? Tava distância de Campinas, 1000 quilômetros. Eu quase não ia mais na casa dos meus pais, né? Tinha pouco contato. E também lá em Brasília eu me casei, né? Com casamento informal, né? Então estava... Naquela época que eu morei em Brasília, estava com uma vida já um pouco de distante, embora ainda tinha minhas coisas lá na casa dos meus pais, em Campinas e tal. Mas eu retornei nas eleições, me parece que foi... Era no final de outubro, primeiras eleições presidenciais. E me parece que lá foi o segundo turno. Primeiro turno, eu acho que eu não... Me parece que eu não votei. Devo ter justificado, né? Porque o título era de Campinas, não tinha transferido na época. Aí eu fui lá. Eu não me recordo se era o primeiro turno ou o segundo. Só sei que eu votei pelo menos uma vez na eleição presidencial. Talvez fosse o primeiro turno. Porque eu votei no Afif. É isso mesmo. Foi no Afif Domingos. Afif Domingos. Tinha muitos candidatos, né? Quem foi o mais votado foi Collor, segundo Lula. Terceiro Brizola. Brizola estava disputando com o Lula, né? Para ir para o segundo turno. Quarto me parece que foi Covas. Quinto Maluf. Tinha muitos candidatos, né? E eu acabei optando por Afif Domingos, que era um candidato meio diferenciado, mas ele ficou, acho que um tanto despreparado. E ele acabou ficando um dos menos votados, né? Mas aí parece que no segundo turno eu não voltei para Campinas. Aí não justifiquei, né? Depois eu acabei transferindo meu título para Brasília. Depois eu retornei em 91. Mas enfim, eu estive lá na posse do Collor, né? Na esplanada, ele discursando. Me lembro que até entre a multidão tinha uma multidão de festa, tudo. Tinha acho que meia dúzia de uns petistas lá vestidos de preto, né? Como se fosse prevendo o fracasso do governo Collor, né? Que acabou, enfim, acabou sendo um fracasso, né? Como todos os governos, né? Acho que praticamente todos os governos posteriores, né? Ao regime militar. Me lembro que em 86 eu estava muito esperançoso com Tancredo Neves. Tinha acho que uma aura assim, de esperança que faziam com relação a Tancredo Neves que eu não me lembro. Acho que nem Bolsonaro agora, né? Houve um entusiasmo muito grande. Não, na eleição do Lula também houve entusiasmo. Muitos que não eram petistas, enfim, entraram na onda do entusiasmo, né? Foi uma festa, né? A eleição do Lula. Até ele
na minha opinião, ele por índole é um malfeitor. Mas ele mesmo ele tem esse carisma de pessoa popular, enfim, atraiu muitos, né? Muitos aderiram, né? Tipo, procurando ajudar, né? Mas a índole dele é de malfeitor. A própria questão do dedo cortado, né? Que da mão esquerda, né? Justamente cortado o dedo mindinho, né? Então, leva. Eu já trabalhei em segurança de trabalho, né? Da CPFL. Eu fui contratado, era desenhista. Enfim, trabalhei na seção. Então, eu não era um técnico, né? Vamos dizer assim, de segurança, trabalho e tal. Mas é uma coisa que eu já refleti muito, né? Então, eu vi aquele corte do dedo mindinho de Lula. Parecia algo assim planejado. Um corte assim, como eu digo, eu não sou médico legista, essas questões, mas pelo que eu pensei, refleti, não existe esse tipo de acidente. Uma pessoa cortar exatamente o mindinho e desde a base, né? Desde a base do dedo. Então, isso me pareceu algo pensado, né? Calculado. O que fez? Cortou o dedo é, que menos utilidade tem, e da mão esquerda. E também não quis cortar uma ponta, ou coisa assim, porque talvez isso não ganhasse aposentadoria. Então ele para mim é praticamente certo, né? Que ele calculou exatamente para cortar, para conseguir o menos dano de funcional possível para se aposentar, ganhar aposentadoria, por invalidez. E foi isso que ele conseguiu. E depois eu sou artista plástico, atuei como artista plástico, primeiro como desenhista publicitário, né? A partir desenhista gráfico publicitário a partir dos 16 anos que eu comecei a trabalhar. E depois, a partir de 82 até mais ou menos 2002, eu atuei mais como artista plástico. Eu cheguei a trabalhar no Maurício de Souza em 81, 82, mais assim como estagiário, mas assim, eu queria me tornar um profissional em história em quadrinhos, coisa que eu gostava bastante, né? Então tenho experiência nessa área e tal. Mas como artista plástico eu expunha em feiras assim também de artesanato em Campinas, na Praça Carlos Gomes e também no Centro de Convivência Cultural. Porque as feiras de artesanatos, no princípio começou bem no centro de Campinas, no centrão, que era no Largo do Rosário, que era um lugar menor, mas acho que tem muito movimento. Depois passou para a Praça Carlos Gomes, um pouco mais em direção para leste, que é maior, bem arborizado. E lá eu expus pela primeira vez em 84 e começo de 1985. Em feiras de artesanato, meus trabalhos. Tinha uma motocicleta, levava uns cavaletes, alguns quadros, pinturas, né? Depois eu fui para o Centro de Convivência e lá eu sempre batia papo com as pessoas, né? Sempre fiquei pouco tempo. Lá na Praça Carlos Gomes eu fiquei acho, uns 4 meses e tal, né? Depois eu saí. Depois que eu retornei já no Centro de Convivência, acho que foi lá pro acho que ano 2000, então década de 1990, final, eu não me recordo bem. Mas lógico, você tá no sábado, né? Que geralmente eu expunha, sempre tem movimento muito, a gente conversa com muitas pessoas, né? E um dia eu estava conversando com uma pessoa, né?
que eu estava conversando sobre política, acho que foi isso, sobre Lula, sobre, enfim. E aí ele comentou algo assim, é, que ele conhecia lá o pessoal de São Bernardo, alguma coisa assim. Já faz acho que uns 20 anos desse fato, não lembro exatamente detalhes, mas enfim, ele disse que ele afirmou que o Lula tinha cortado o próprio dedo e que as pessoas lá sabiam disso, né? Que foi ele mesmo que cortou. Quer dizer, isso já mostra uma índole criminosa, né? E depois que eu entrei nas redes sociais, agora, recentemente, com a eleição de Bolsonaro, coisa assim, que eu relatei esse fato. Eu relatei esse fato que acho que muitos conhecem, muitos sabem disso. Até um outro detalhe. Eu tinha um tio, um tio de segundo grau, vamos dizer, em Campinas, que eu visitava muito. A esposa dele, a irmã da esposa dele, era casada com um tio paterno. Então tinha esse um laço de, vamos supor assim, um laço familiar, vamos dizer assim. Então, ele comentou, falou que uma vez eu estava conversando e estava a respeito de Lula, né? Uma coisa assim, e aí ele comentou, o Lula disse que ele, sobre o acidente, né? Tudo, quando ele perdeu o dedo, né? Então, ele disse que o Lula dizia isso, né? Que ele, na iminência de sofrer o acidente, ele escolheu justamente o dedo mindinho. Mas no acidente já começa a contradição, porque num acidente a gente é uma coisa que a gente não consegue prever. A não ser que de repente você perde o freio, enfim, você de um automóvel e você fica sem ação. Mas aí você pode optar, talvez você tenha um tempo para escolher, dar um cavalo de pó, enfim, o lugar que você vai direcionar o carro, enfim. Aí você tem um tempo. Agora, quando é um acidente assim, essas condições de corte assim, geralmente, quase sempre, é uma coisa inesperada. Você nem não tem tempo de raciocinar para a escolha. Eu também eu trabalhei em gráfica, né? Eu vivi até casos assim de até essa questão de cabelo comprido na época de 1980, muitos homens usavam cabelo comprido, né? Porque geralmente os homens trabalham nas máquinas, né? De gráfica, né? Então, meu chefe na época contou de um caso, não sei se ele vivenciou, então, uma coisa assim, de um operador de máquina que tinha cabelo comprido e o cabelo comprido entrou no rolo, né, giratório, mas aí ele conseguiu apertar o botão para parar a máquina. O cabelo ficou preso, mas aí um amigo, né, um colega dele, ficou assim desesperado e foi apertar o botão, né, para desligar, mas ele acabou ligando, né, porque o operador estava preso, né, e aí arrancou, puxou e arrancou o couro cabeludo, né. Então, nesse acidente que esse meu chefe relatou, a pessoa ainda tinha o operador próprio, ele ainda conseguiu apertar o botão para parar a máquina. Mas aí o colega dele, no desespero querendo ajudar, né, foi apertar para parar, mas acionou novamente. Bom, aí o operador teve aí um tempinho aí de décimo segundo para ainda
paralisar. Quer dizer, ele teve um tempinho ainda, né? Mas o outro colega que acabou provocando o pior, né? Acionou a máquina novamente, aí puxou, disse que arrancou todo o couro cabeludo dele, né? Então, pois eu não sei o que aconteceu. Não sei se. Eu acho que isso não é caso de morte, né? Eu não sei. Sabe? Como. Aí, se tiver acidente, eu não sei como que é a recuperação. A princípio parece que não é caso de morte, né? Enfim, eu estou comentando sobre a questão na iminência de um acidente, a gente praticamente não tem tempo para nada. Eu mesmo, como motociclista, e como ciclista, já sofri acidentes, né? Um dia, descendo, um acidente, era bem jovem ainda, né? Estava descendo uma avenida, já era noite, né? Andava muito de bicicleta, né? Calor 10, né? Exagerava também às vezes assim, na velocidade, né? Estava descendo uma avenida, um amigo estava um pouco na frente, é, e um idoso, parece que era uma pessoa idosa, atravessou a pista, mas não nos enxergou descendo. Me parece que também tinha um poste, ele estava atrás do poste, passou e não viu. Então ele passou, esse amigo, então amigo, né, na época, né, atropelou, e eu que vim atrás, bati, passei por cima, né, tudo, e acabei rolando. Machuquei, tive pontos aqui no rosto, né, na boca, né, na testa, tive uns. Foi uns 2 pontinhos aí, em umas partes do rosto. Mas o ombro também ralou bastante, eu tava, acho que camiseta cavada, tal, né, na pista, né, porque saí rolando, né. Mas não quebrei nada, eu nunca tive fratura assim de braço, nada assim. Mas fui no hospital, fiquei aí umas 2 semanas pelo menos, uns 20 dias de licença. Porque foi um acidente bem feio, né? Rosto, tudo. E, e de licença do trabalho, né? Mas enfim, contando o acidente porque foi uma coisa completamente inesperada. Eu não tive nenhuma ação, nenhum tempo para fazer nada. E esse acidente, a pessoa que atropelou, que foi o amigo, né? Ele não sofreu nada, porque ele colidiu